Ouça agora mais um podcast do canal Preparação Crítica, dissertando e debatendo diversos assuntos dentro da área da preparação e do sobrevivencialismo para você. Apresentado por Matheus Carcará, Daniel De Luca e Fernando Zimmermann. Saudações, amigos, bem-vindos a mais um Preparação Crítica. Hoje nós vamos falar sobre como você pode fazer a sua mochila de fuga, como você pode preparar a sua bucket bag. É um termo para definir esse tipo de mochila. Claro que vai variar muito dos tipos de desafio que você vai ter pela frente, a realidade de cada pessoa, o tipo de atividade em que ela se encontra, ela está vindo do trabalho para casa, essa mochila vai ficar em que lugar. Então, para isso, eu gostaria de discutir com os colegas nobres que estão aqui, Daniel De Luca e o Fernando Zimmermann. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria que vocês aí começassem já debatendo aqui um pouco como que a realidade individual de cada pessoa aí ela impacta na forma dele conceber a sua mochila. Bem, assim, a minha realidade, eu já montei e desmontei muitas mochilas, muitas go back, muitas BOP. Eu ainda não cheguei a uma conclusão exata de uma configuração específica. Assim, já fiz alguns testes de mochila de 12 horas, de BOB eu ainda não fiz, uma de 72 horas ainda não fiz, mas eu estou sempre modificando. Então, assim, cada um tem a sua necessidade, tu tem as suas expectativas, seus conhecimentos, equipamentos que levam. Então, cada um vê de uma forma assim, pessoal a configuração de cada mochila. No meu caso, assim, eu acabei de desmontar semana passada a minha, que eu estava montada, e eu vou refazer ela de novo. Tá, então, mais ou menos no mesmo caso que eu, estou com a minha desmontada também para refazer, justamente por uma questão que eu mesmo falei num dos vídeos do canal Sobrevivente Urbano, que é sobre a questão do peso, né? Mas é uma questão que até nós podemos mencionar aqui mais adiante, dentro desse podcast. Na questão de realidade, tá? Uma coisa que eu já menciono também há um bom tempo pro pessoal, é que realmente cada um tem uma realidade e não tem a receita perfeita, tá? Eu acho que tem as bases que você tem, que geralmente são as bases que os institutos de segurança lhe dão, né? Como a FEMA americana e assim por diante. Ele dá uma base para você do necessário. Mas os adendos que você vai colocar ali na tua mochila vai depender da tua região. Tudo conta. Clima, se você mora numa grande metrópole, se você mora no interior, se você tem rios e mananciais perto de você, ou se você mora num lugar que não tem nada disso. Tudo isso vai influenciar a facilidade para você fazer uma fuga, né? Os bloqueios que você vai ter, as dificuldades para essa fuga, isso vai mandar muito no que você vai precisar colocar no teu kit 72 horas, tá? Seja ele 72 horas ou 12 horas, enfim, na sua mochila de evasão, seja ela para quanto tempo você esteja montando. E é claro, considerando também não é só a realidade local, né? É a realidade também do biotipo da pessoa, tá? Não adianta um cara, por exemplo, de estatura franzina, por exemplo, querer carregar o dobro do peso dele nas costas, não vai rolar. Então, o cara tem que fazer uma mochila que fique confortável, funcional, tá? E que seja fácil de transportar. Na verdade, não é fácil concluir isso, né? Exige muito estudo antes de montar um kit 72 horas, ao meu ver, tá? Você precisa pensar em todos esses fatores e mesmo depois de montar ela, você ainda vai cair em situações que você vai ter que fazer uma modificação ali, uma modificação aqui, para ir adequando, porque a realidade também muda às vezes, né? Das pessoas. Então, é uma coisa que você tem que estar sempre fazendo uma manutenção dela, praticamente, e vendo se está tudo de acordo, tá? Bom, eu gosto de pensar algumas coisas. Parece até que a gente não entra direto no assunto, mas é porque realmente a montagem em si ela é muito particular. Então é melhor a gente falar o que você deve considerar para que você possa montar uma mochila que lhe seja útil, né, do que dar aqui uma receita, coloca faca, coloca água, coloca, né?
No meu caso, por exemplo, o que que eu penso sobre isso? Eu penso assim, primeira coisa, bug out ou bug in? Eu vou, qual que é a minha opção mais segura? É sempre tentar fugir de casa? Ou isso porque isso é uma atitude até extrema, né? Você ir embora, fugir. Ou você tem suas preparações em casa e o seu plano é ficar em casa, né? No meu caso é ficar em casa por enquanto. Por quê? Olha só, aí vai a realidade. Eu moro numa metrópole. Eu moro na capital aqui de Minas, Belo Horizonte. É uma cidade que, na sua região metropolitana, que é praticamente totalmente urbana, tem 5 milhões de habitantes. Então, para eu sair da minha casa com uma mochila, se não for de carro, eu vou ter que andar aí mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros para poder, vamos dizer assim, chegar num local menos habitado, né? Nesse caminho eu vou ter que passar próximo a comunidades, favelas, algumas delas muito violentas. Vou ter que passar em rodovias onde eu vou estar totalmente exposto. Então, assim, isso tudo vai refletir na sua mochila, porque você vai caminhar com ela, você vai ter que passar algum rio, né? Você vai ter que, não sei, você vai ter que ficar exposto muito tempo. Então, aí, como é que é a mochila? Seria melhor que ela fosse camuflada? Você não quer chamar atenção? Você quer ficar no meio das pessoas que estiverem também nesse movimento, dependendo também da crise que você vai enfrentar, né? Então, tudo isso vai afetar o conteúdo, né, da sua mochila. Agora, vocês acham que existe, assim, itens básicos que toda mochila tem que ter, esse não tem como escapar? É, Bem, eu, na verdade, bem, pode concluir. pode ir. Posso falar? Então, passar a minha. Na verdade, eu vou cair até um pouco em repetição de alguns trabalhos que eu já fiz, tá? Mas o conceito que eu, pelo menos que eu penso, tá? Sobre a criação de um kit, com certeza entra nesse quesito realidade, né, da pessoa. E, claro, tem que considerar muito o seu plano de evasão, suas áreas de fuga, que é uma coisa até que o Matheus mencionou, que é realmente, você vai pegar um rio, vai ter que atravessar, você tem que ter noção dos caminhos disponíveis que você tem para fazer, e teu kit de evasão tem que estar adequado para isso, para fazer. Faz parte da tua realidade as vias que você tem para realizar uma eventual fuga. E é claro, quanto à questão dos itens, eu considero o seguinte, que não existe, como eu falei, a receita perfeita. Eu acho que existem as bases para você começar a preparar. O equipamento que você vai carregar vai depender da tua realidade. Você tem uma necessidade, eu preciso de alimento. Qual que é o melhor alimento para me carregar? Eu vou carregar água. Quanto de água eu vou carregar? Porque qual é a distância que eu vou percorrer com essa mochila? Eu tenho recurso de água nesse caminho para me coletar? Tenho, não tenho? Isso vai mandar muito na quantidade. Como que eu vou carregar? Dentro da bolsa, para o lado de fora? São várias coisas que a pessoa tem que analisar. Então, em vez de a gente falar assim, igual o Matheus falou, coloca uma faca, coloca... Não, vamos colocar o base. Você precisa de abrigo, né? Alimentação, água, é o principal, tá? Um foguinho, se necessário, essencial, certo? E uma ferramenta de trabalho. E comunicação e orientação, tá? A partir dessa base, daí o cara vai trabalhando, ele vai vendo a comunicação, o que é melhor para mim? Um rádio, por exemplo. Se eu estou num grupo, eu preciso de um rádio com alcance maior, com alcance menor, qual que vai me atender melhor? A pessoa tem que pensar nesses dados quanto aos itens. Não adianta só a gente ver, o cara colocou aquilo na bug out dele, eu vou colocar na minha também. A realidade de um é diferente do outro, não tem a receita perfeita, tem a base. Você sabe o que você precisa. E, aliás, não só saber, uma das coisas que você vai analisar é analisar o que você precisa para constituir. Por exemplo, eu vou montar meu kit, mas eu não preciso de abrigo, porque os trajetos que eu vou fazer, existem lugares que vão me servir de abrigo, então não preciso me preocupar tanto com essa parte do abrigo, certo? Então eu vou pensar, eu posso levar uma coisa mais quebra-galho do que bem específica, porque eu tenho meus trajetos me permitem conseguir abrigos, tá? Do contrário, uma pessoa que não tem já vai ter que pensar, vou ter que levar alguma coisa que me proteja, então vai ter que levar alguma coisa que sirva de abrigo, seja lá barraca ou coisa do gênero, tá? Mais eficiente. Então, é análise, principalmente já que nós estamos falando no kit de evasão, porque quando a gente permanece, a gente tem casos nas nossas preparações.
O kit de evasão é um kit de emergência, quer dizer, deu a bosta e eu vou precisar sair. Então esse kit não pode te deixar carente em nenhum sentido, mas também não pode ser um coadjuvante na situação. Tá? Talvez o kit seja o tijolinho, né? O tijolinho inicial da preparação, tá? Se não o principal, mas um deles, é justamente o kit de evasão. Tá? Esse kit de evasão, por mais que você não vá se evadir, ele tem que estar sempre pronto. É aquela história, quebra o vidro em caso de emergência. Ele tem que estar ali. Então é muito importante fazer uma análise realmente do que você precisa. Não em termos de itens, mas em termos de necessidades. E então você vai ver como você vai suprir essas necessidades. Tá? Esse é meu ver nessa questão. Exatamente, é isso aí que eu ia falar quando. Também tem a questão do seguinte: muitas pessoas pensam, a maioria da parte quem está começando no sobrevivencialismo, na parte de sobrevivência, pensa que mochila de 12 horas, de 72 horas, a BOB, é aquela mochila que você vai para o mato passar 72 horas. Mas nem sempre é isso. Na maioria das vezes, ela vai te servir para você se deslocar da sua casa para um local seguro, não necessariamente mato. Que existe esse mito aí de deu merda, bateu no ventilador, vamos para o mato. Então, a pessoa tem que pensar nos 5 itens básicos da sobrevivência, que é abrigo, fogo, água, alimento e a ferramenta, que pode ser uma faca, facão, alguma coisa que a pessoa vai utilizar para coletar alimento, fazer um abrigo fixo provisório que ela precise. E é interessante esse fator que você colocou ali, tá? Desculpa, Matheus, mas nessa questão que ele falou, que é muito interessante a pessoa pensar, vou criar um kit de 72 horas para passar 72 horas no mato. Acho que esse é o pior erro. Porque eu, por exemplo, sou eu, minha esposa e meu filho de 2 anos. Meu outro filho de 10, ele não mora comigo, tá? E meu filho de 2 anos. Eu não vou pegar o meu filho de 2 anos e enfiar dentro do mato, a não ser que seja em extrema necessidade. E quando eu digo extrema, é mega power extrema. Eu não vou fazer isso. Eu vou estar expondo, eu vou ter risco ficando, pois eu vou estar expondo a muitos mais riscos nesse sentido, tá? De expor. Então, por mais que a pessoa, mas tem muita gente que fala, mas eu vivo no mato, eu consigo, tranquilo, tá? Você consegue, mas tua família toda consegue? Ou você vai acontecer numa situação de crise e vai falar, tchau para vocês, se virem aí que eu tô vazando. Eu acho que ninguém vai fazer isso, a não ser que o cara seja sozinho e, né? Aí tudo bem. Aí o cara, se ele sabe o que tá fazendo, legal. Mas eu acho que, aparentemente, ninguém pensa no conceito família quando tá falando isso. Eu vou pro mato, pra mata, e isso que mata depende da mata. Mata você tem as zonas rurais, né? Que são bem até, digamos, tem uma boa sociedade nas áreas rurais. Então, é bem menos extremo. Tá? Você só não vai ter a muvuca de pessoas, aquela selva de pedra, mas ainda assim é um ambiente bem habitável. Agora, quando a pessoa fala em mata, eu vou pra selva, não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Como eu falei, só se a pessoa... E outra, na questão de equipamentos, principalmente, a pessoa tem que saber analisar, e o interessante é ela saber usar o que está ao redor dela. Aproveite o que o ambiente tem para te fornecer. E não é só o mato que tem isso. A gente vê muito, o mato, porque eu posso fazer isso, eu posso fazer um tripé, eu posso fazer... Não é só o mato que está ali. Dentro da área urbana, você tem muito recurso disponível. E quando você sabe que você tem bastante recurso, tem certas coisas até que você não vai às vezes carregar na tua bob, porque você sabe que o ambiente vai te ceder aquele recurso, certo? Isca para fogo, dentro do perímetro urbano, que você mais vai achar isca para fogo. Qualquer carro detonado que você achar tem espuma no estofado, né? Então você sabe que aquela espuma lá inflama, pega fogo, então tecido, você vai achar várias coisas que vão ter no teu caminho que vão te ajudar. E use isso ao teu favor, né? Com certeza. Eu imagino assim também, questão do mato aí, vamos falar de novo, né? Uma BOB para uma questão de ir para mato numa fuga, eu acho que só se você estiver fugindo de alguém, cara. Se alguém estiver te perseguindo, aí que você toma a decisão de ir para o mato. Fora isso, eu não vejo essa realidade, cara.
exatamente com uma pessoa que tem família e tudo mais, não vejo isso como sendo uma atitude viável. Então, não pense na sua BOB para ir para o mato. Assim, se você Na quer região de sobreviver. vocês, tá? Matheus, Daniel, na região de vocês, digamos que a situação fosse ir para o mato. Cada um aqui mora num local diferente. Eu sou de Curitiba, o Daniel é do Rio, né? Matheus é de... Falei BH, falar besteira? BH, né? Belo Horizonte. BH, então, Belo Horizonte. Se vocês fossem fugir para o mato, qual que seria o perfil desse mato mais próximo de vocês? Que vocês iriam acessar? Quando eu digo perfil, seria o quê? Mato fechado? Área rural? Qual que seria o que seria esse mato perto, mais próximo de vocês? Porque o meu, se eu me deslocasse daqui para uma fuga para o mato, não seria mato, seria o interior. Eu teria sítio, chácara, tá? Áreas rurais, plantações, grandes áreas de plantação, tá? Com pequenos ali arvoredos. Eu não teria uma selva do meu lado. Eu teria até um ambiente fácil de eu passar, certo? Eu não... Então, se fosse dizer, não, vou pegar o mato, e tá bem longe de eu chegar no mato mesmo de verdade. Eu teria que estar perto da Serra do Mar aqui, para chegar no mato e dar alguns quilômetros até lá, tá? Para dizer que eu estou pegando Mata Atlântica, certo? Do contrário, eu teria muita quilômetros e quilômetros de área rural. O de vocês, como seria aí? Aqui próximo de casa tem um resquício de Mata Atlântica que sobrou, que o pessoal deixou aqui, que não construiu, que dá para fazer uma evasão. E também tem outros pontos de matas não tão densas, mas que também dá para fazer uma evasão e permanecer 1, 2 dias com o devido conhecimento e equipamento também. Aqui ia ser difícil, cara, porque o que você tem, por exemplo, são parques. Parques são lugares que muitas pessoas conhecem, muitas pessoas frequentam. Então, se de repente você achar que ia para o mato, fica tranquilo, você vai estar lá junto com uma galera, quase que... Quando tu vê, tem um te dando cotovelada do lado. Né? O cara chega, tem um Outras trepado coisas. numa árvore lá, sai daqui que chega primeiro. Essa árvore já tem dono aí, viado. Já tem dono. Mas resumindo, o ambiente em volta de vocês, o mato, não é hostil. No sentido natureza hostil. Não é, né? Pois é. Eu acho assim, acho que a gente pode até pular já essa parte de mato, porque vejo que é um conceito comum a todos nós que ir para o mato não é função de uma BOB normal. E é irreal. É irreal. Eu considero aquilo que eu falei, eu só iria para o mato se eu estivesse fugindo de alguém e o mato fosse uma forma de esse alguém ser despistado, né? Mas assim que eu pudesse, eu ia sair de lá, porque não dá para viver indefinidamente de recursos, ainda mais ou até mesmo você ter que passar pelo mato, pela guia mata ali para chegar em algum lugar. Sim, até né? Pessoal não rechaçar a gente aqui, né? Não é que a questão é que a gente fala que o mato não é o ideal, porque o mato não é o ambiente, às vezes, muito agradável para a condição de você manter a tua família lá. Às vezes você está fazendo, realmente você precisa atravessar uma área de mata, você vai atravessar, mas mencionar em permanecer ali como local seguro, talvez não seja o ideal. Dependendo da tua situação, da tua realidade, talvez não seja o ideal, e geralmente não vai ser, tá? Mas não que seja ruim, só que a gente não pode confundir sobrevivência com acampamento, com expedição, com trilha. Quando você está fazendo uma trilha, você está indo fazer um passeio. Quando você está aí fazendo um acampamento, você está aí fazendo pernoite. Você sabe que a tua casa está lá te esperando, a tua cama está te esperando, certo? Quando a gente fala em sobrevivência em mata, a gente sabe, por conceito já histórico de muitas coisas que aconteceram, que quem está numa situação dentro da mata, está sobrevivendo ali, ela não quer permanecer, ela está sobrevivendo para tentar sair da mata e não permanecer nela. A pessoa quer sair e ir para um ambiente mais amigável, certo? E não permanecer. Sobrevivência é diferente de uma atividade, tá, de lazer. Não pode confundir um kit 72 horas com uma mochila de camping, tá? Mochila de camping você vai levar muito mais coisa, né, que vai elevar o peso da tua mochila, que no camping você não precisa sair correndo. Às vezes na evasão, você vai precisar correr, você vai precisar de agilidade. Então não pode, ao meu ver, confundir as duas coisas.
E além do mais, pessoal, é assim, por mais que experiência que nós três aqui temos na área de sobrevivência, Matheus, ele faz muita expedição, ele passa vários dias fazendo acampamento, eu também já faço. O Fernando também tem as suas experiências. A gente não vai falar uma coisa, dar um conceito errado para vocês se meter no mato, coisas que é irreal. Você pode pegar qualquer pessoa que tem experiência em sobrevivência no mato, que eles vão te dar a mesma opinião. Com certeza. Aqui, vamos falar agora de uma outra coisa que eu acho interessante dessa questão de conceitos de mochila, né? Às vezes também há itens que você pode colocar ali com um pensamento um pouco diferente. Né? O que eu quero dizer? Por exemplo, não apenas o básico para minha necessidade, mas como coisas que eu posso precisar caso ocorra dessa BOB, em vez de se tornar um kit de 72 horas, devido à crise que eu estou atravessando, ela se torna uma coisa mais prolongada. Por exemplo, um kit de primeiros socorros. Né? Em primeira análise, um kit de primeiros socorros ele é para alguma coisa muito rápida ali, para caso de um ferimento muito superficial, né? Ou te dá um tempo até você conseguir socorro médico. Mas o que existe ali pode se tornar, por exemplo, uma moeda de troca, no caso de uma crise prolongada que te pegou no meio do caminho, você indo para um lugar seguro e você não conseguiu chegar, ou o lugar seguro já não existe mais. Né? Então, assim, é interessante você ter coisas, uma ou outra coisa que pode te ajudar no longo termo, caso essa mochila se torne uma necessidade prolongada, né? Essa sua evasão se torne uma necessidade prolongada, né? E até pensando em coisas que você vai precisar ter caso haja um colapso mesmo, alguma coisa. O que vocês acham de interessante também que pode ser colocado, que pode ter algum valor também? Existe mil coisas pode ser colocado. E não pensando nessa moeda de troca, até mesmo cigarro, né, Fernando? Ilha, até mesmo bebida, se for o caso. Eu acho que o conceito de moeda de troca, às vezes o complicado do kit 72 horas é que você tem espaço para isso, né? No caso, seria as coisas menores, né? Que poderia ser... menores. Cigarro, ele é uma... E eu posso falar com propriedade, eu sou fumante, tá? Quem não sabe, eu sou fumante. É um viciozinho do capeta, mas é por isso que o nome é vício, né? Senão não seria. O do capeta mas, é outro, hein? A do capeta é outro. Cigarro ainda... Mas o cigarro é assim, moeda de troca. Para quem é fumante, às vezes, ficar assim uma tragadinha, e principalmente numa situação de estresse, cara, tá? Uma coisa que eu vejo muito com moeda de troca também são os analgésicos. Esses, em uma situação onde a pessoa está desesperada de dor, isso aí é um tesouro, cara. E nessa questão do kit também ser mais prolongado, que o Matheus colocou, que realmente, quando você tem um kit de 72 horas, essas 72 horas em si é uma base, é um nome que já vem de longa data. Né? É uma média, né? Uma especificação que você dá, é uma média. Só que, na verdade, quando você monta um kit, você está montando, considerando 72 horas, mas como eu já mencionei algumas vezes, todo o material que você tem, boa parte dele é finito, quer dizer, uma hora ele vai acabar. Daí até que vem a importância do cara ter habilidade para saber se virar com o que está no ambiente, porque ele não vai ter mais muitos recursos com ele. Então, na tua bob, você vai ter os materiais finitos, né, que vão acabar, e você vai ter aqueles que vão durar mais, que na verdade todos vão acabar uma hora se acabando. Até a faca se acaba uma hora, né, por mais que leve anos, mas se acaba. Daí você tem materiais que duram mais com você. Então, por exemplo, coisas que você coloca, facão, ferramentas, com certeza tem uma durabilidade maior. Os teus itens de 72 horas são aqueles que vão acabar naquele prazo de 72 horas, um pouco menos, um pouco mais. Então, querendo ou não, se a situação se estender, você vai chegar num ponto que você vai ter ferramentas para adquirir coisas do ambiente. E não mais, tanto que uma coisa que eu falo que eu acho muito importante é você ter no teu kit 72 horas espaço vazio. Espaço livre, vazio, por quê? Porque você tem que ter a possibilidade de coletar aquilo que o ambiente te fornece, como eu falei. Porque os teus recursos, eles vão acabando, tudo é finito. Por isso que eu acho até de muito valor quando o cara fala,
técnicas primitivas, eu acho de muito valor, porque esses conhecimentos podem te ajudar a hora que acabou. É igual a caça. A caça é uma coisa, saber caçar. A caça, para mim, até então, ela é o último recurso, é quando já acabou o que eu tenho de alimento para carregar, eu tenho que obter alimento de outra forma. Aí eu vou ter que recorrer à caça, não tem jeito. A pesca, vou ter que recorrer. Né? Então você tem itens finitos e os teus itens duradouros, tá? Dentro da tua bob. A realidade que vai acabar os finitos é normal, vai acabar. Então você tem que ter uma boa carga de habilidades para poder obter e, na verdade, ter noção disso. Não confiar na tua bob como se ela fosse te salvar por um período longo, porque não vai acontecer, não vai durar, tudo não vai durar tanto tempo. E, para ter uma ideia, quanto à questão dos kits, uma das coisas, o maior kit que eu tenho na minha Bug-Out Bag é o de primeiros socorros. Ele é o maior kit que tem. E quanto à questão de outros itens, por exemplo, coisas que eu estou reduzindo para reduzir o peso da Bob, antes o meu kit fogo era um kit grandão com um monte de coisa dentro. Eu não preciso fazer redundância do mesmo item. Eu não vou carregar 2 isqueiros, tá? Se eu preciso suprir necessidade de fogo, eu vou carregar um isqueiro e vou carregar uma alternativa para ele, uma pederneira, certo? O isqueiro acaba o gás, certo? A pederneira dura muito mais tempo, ok? Fósforo é a mesma coisa. É bom, é mais fácil de fazer. Em compensação, ele acaba mais rápido, tá? A pederneira vai durar mais. Então eu sempre penso assim, um recurso confortável que consequentemente às vezes acaba mais cedo, mas eu tenho um outro para suprir caso aquele venha a falhar ou faltar, né? Penso assim. Tem uma parte também importante, como o Fernando falou, da pessoa ter a noção de não consumir os recursos da BOB de imediato. Vai passando pelo caminho, vai coletando alimento, vai coletando água e vai tendo a visão de que para que dela fazer a BOB dela durar mais é melhor para a sobrevivência dela. Não perder uma oportunidade, né? Quando tem uma oportunidade no caminho, por mais que eu tenha o item na bolsa, eu tô vendo que aquele item me é útil e vai poupar os itens que eu estou carregando, né? Acho que eu acho que, aliás, isso é um foco muito importante dentro dessa questão do kit. Como eu falei, e o Daniel falou, aproveita aquilo que tá à tua volta. O cavalo passou encilhado, monta em cima. Não deixa ele passar direto. Viu a oportunidade, pega. Uma coisa também é de você, da pessoa não dar devida atenção à BOB. Deixar de preparar algum kit, de deixar de botar um abrigo, se garantindo no conhecimento. E nessa garantia de conhecimento que ela tem, ela acaba se estrepando. Que imprevisto acontece, ela pode ali torcer um pé, se machucar, não vai conseguir andar direito, ela pode não conseguir montar um abrigo que a tempo que a tempestade está vindo. E aí? É verdade. Exatamente. Tanto que a sobrevivência em grupo é muito melhor, né? Com certeza. Nesse sentido. Outra coisa que eu acho importante conceitualmente a pessoa ter na BOB, o Fernando falou aí da redundância, eu penso muito também na questão energética, né? Porque muito equipamento ele vai precisar, por exemplo, de uma pilha, né? Vai precisar de alguma coisa, por exemplo, uma coisa que você precisa de ter de todo jeito, eu acho que é um item básico, todo mundo vai concordar comigo, eu acredito. Que são as partes de backup, né? Lanterna, por exemplo. Estou aqui segurando para quem está só ouvindo, estou segurando uma lanterna de cabeça e uma lanterna de mão, né? Isso daí é uma fonte de luz, você pode ter que andar durante a noite, por exemplo, devido à insegurança, segurança, dependendo da situação que você se encontra. Aí o que eu tenho de backup comigo? Muitas vezes eu levo, que muita gente às vezes não acha, não vê o valor, não dá o valor devido. Uma pequena lanterninha chinesa, que ela tem uma alimentação solar e, nesse caso, a redundância também é energética. Ela tem aqui um crankzinho, né, um dínamo, né, que é movido a manivela. Então, imagine, caso ocorra essa situação que eu falei um pouco antes, de você ter que prolongar a sua estada ou, ao chegar no lugar, você ter que ficar naquele lugar por muito mais tempo. Então,
você tendo essas alternativas energéticas, você não vai ficar sem pilha, né? Você não vai ficar sem bateria, né? Então, assim, é importante também, por exemplo, outra coisa, não só levar a água, né, como também ter que ficar ali em mãos, porque em determinado momento você pode ter que começar a fazer isso, né? Isso sem dizer, se você perder a lanterna, você tem a outra. Se você perder a água, ela contaminar de alguma forma, você tem outra forma de coleta, por exemplo, aqueles filtrozinhos Sawyer, né, ou equivalentes, né? Com certeza. Então, eu agradeço aí a vocês pela audiência. Quem quiser depois baixar esse podcast, ele está aí no link da descrição, o arquivo. E a gente se encontra, então, na nossa próxima discussão de temas sobrevivencialistas e de preparação. Grande abraço a todos aí, uma boa noite. Esse foi mais um podcast do canal Preparação Crítica. Se você gostou, não deixe de acompanhar os nossos outros trabalhos no YouTube. Basta fazer uma busca simples pelo canal Missão Carcará, pelo canal Sobrevivencialismo Alfa e pelo canal Sobrevivente Urbano. Você vai encontrar muitos conteúdos feitos de forma prática e objetiva para trazer mais conhecimento e informação para você.